Oi pessoal, tudo bem? Apareci aqui, estava sumida, né? Venho conversar com vocês aqui rapidinho sobre esse último mês, né? Porque fez um mês que eu publiquei o último vídeo no canal, que foi o vlog justamente do começo das aulas, né? Primeira semana de aulas. E aí eu não consegui mais fazer nada relacionado ao YouTube. Mas eu vou contar pra vocês. Se você ainda não me segue aqui, se inscreva no canal. Eu vou começar a postar mais aqui. Eu acho que já sei mais ou menos como é que vai ficar minha rotina daqui pra frente. Então, eu tô aqui no horário do meu almoço, né? Eu sentei aqui na cama pra sair um pouco da cadeira. Bom, como é que foi esse mês? Já fez um mês de curso, né? Eu tô fazendo letras, português e inglês, pra quem não sabe. É a minha segunda graduação e tem sido muito, muito mais do que bacana, na verdade. Por incrível que pareça, nesses dias eu não me senti cansada, como eu imaginava que sentiria, né? Um cansaço de passar o dia trabalhando e no final do dia ter que ir para a faculdade. Claro que tem dias que a aula às vezes é um pouco mais pesada e a gente sente, mas de forma geral eu tenho me sentido mais disposta, até porque eu acrescentei à minha rotina série de exercícios, né? Então, exercícios físicos, então isso tem me ajudado bastante. Bom, agora falando um pouco sobre as disciplinas, né? Falando das disciplinas, né? Eu tô fazendo 4 disciplinas, quatro, porque tem uma que tá sem professor. Então a gente passou esse primeiro mês sem aula, que é a Sociologia da Educação. E eles falaram pra gente, né, a coordenação, que agora no mês de maio teria professor. Então vai ser bem corrido quando começar as aulas, né? Porque vai ficar só maio, junho e julho, porque o semestre termina 10 de julho. Então essa disciplina aí tá de stand-by. Eu tô tendo a disciplina de latim, né? Morfossintaxe da língua latina. E latim mesmo a gente ainda não viu, né? As declinações, mas a gente tá mais nessa parte de fundação de Roma, origem do latim, e que tem sido assim muito bacana, né? Essa parte histórica, eu realmente não sabia que o português era derivado do latim, assim como outras línguas, o inglês e outras aí também. É interessante, né, saber que até hoje tem palavras que vêm dessa origem. É muito bacana estudar esse tipo de coisa, assim, eu fico fascinada, fascinada mesmo. Então tem sido legal. A disciplina está um pouco atrasada, né? Porque alguns dias que caíram que eram para ter aula de latim, acabou não tendo. Então ela está um pouquinho atrasada e eu acho que ela vai correr um pouco agora no mês de maio. É porque já era para ela ter feito a primeira avaliação, né? Que foi em abril. E ela não conseguiu fazer. Então, essa é mais uma disciplina. A outra disciplina é leitura e produção textual. Essa também tem sido muito bacana. Só comprova, né, só mostra pra gente a importância da leitura na vida da gente, tanto para escrita, né, principalmente para escrita acadêmica, quanto para compreensão de textos, para conversação. Então, assim, tem sido bem bacana. Nessa disciplina a gente tem lido bastante, assim. Ela sempre passa artigos para a gente ter como base para ler, né, antes da aula. Então, assim, são artigos bem grandes que, como
trabalho, né, durante o dia, eu não consigo ler tudo de uma vez, então eu acabo dividindo o artigo para ler em 2 dias, para eu colocar toda a minha atenção ali e fazer direitinho, né, a leitura, fazer o meu resumo, que eu sempre faço resuminho dos artigos, dos textos que eu leio, para poder fixar na cabeça. Então, assim, essa disciplina tem sido legal. Eu tenho gostado bastante, apesar de que as aulas, né, os slides tem muito texto, assim. Mas é isso. Tô fazendo letras e letras é pra isso, né? É pra ler bastante. Então, apesar de, às vezes, que é a disciplina que tem mais me cansado, né, durante as aulas. Chega um certo horário que o sono bate. Mas mesmo assim, tem sido uma disciplina muito boa. Eu tenho gostado pra caramba. As outras 2 disciplinas, uma é Libras, que também tem sido legal. A gente está nesse começo de Libras, estudando sobre o histórico de Libras no Brasil, os cumprimentos, a família, o calendário, e é uma das aulas assim mais divertidas que a gente tem. A professora, ela é muito legal, assim, a gente vê que ela se diverte, sabe? Na aula, a gente acaba se divertindo, descobrindo os sinais em Libras das palavras, das situações, e tem sido muito legal. A última aula foi incrivelmente divertida, a gente não parava de rir. E ela passou um trabalho, né, pra gente sobre vários temas, né? O meu grupo ficou com o tema de oralismo, então eu ainda vou pesquisar para saber, né, realmente do que se trata. E dentro do oralismo, o meu grupo, né, separamos subtemas para cada pessoa apresentar lá no dia. E eu ainda vou pesquisar um pouco de como que os surdos eram tratados na antiguidade. Então deve ser assim bem bacana, triste também, né, por toda a realidade que eles passaram naquela época, né, o quanto eles sofriam o preconceito de uma sociedade que não conhecia, que não entendia os surdos. Então, acho que a minha pesquisa para fazer os meus slides e montar a minha apresentação vai ser bem bacana. Eu acho que eu vou gravar para vocês um pouquinho como é que vai ser esse processo. E a outra disciplina é a introdução à expressão oral e escrita em inglês, que para mim tem sido um desafio, porque o inglês realmente é, para mim, a disciplina mais difícil por não saber muito inglês. Eu nunca estudei inglês e o que eu sei de inglês vem muito da minha primeira graduação, dos artigos que eu lia. Então, assim, o reading, que é a leitura, não é a habilidade que eu mais tenho em inglês. Então, o speaking para mim é bem, bem difícil, e o writing, que é a escrita também, é bem complicado para mim. Mas as primeiras aulas foram relativamente fáceis, e ele já fez uma avaliação que ele pediu que a gente montasse um plano de ação, né, de como nós aprenderíamos inglês nesse semestre. Eu posso até trazer para vocês aqui o meu plano de ação, se vocês quiserem, de como é que eu vou aprender inglês, estudando, trabalhando e fazendo o curso de letras e ainda estudar inglês. Mas o estudar inglês é um ato contínuo, né? A gente sempre tem que estar estudando inglês. Mas, no meu caso, vai ser uma habilidade minha, né? Eu vou ser habilitada a dar aulas em inglês no final de todo esse meu percurso na letras. Mas tem sido bacana e eu tenho conseguido estudar pelo menos 3 vezes por semana o inglês. Tenho percebido que por estudar tanto o inglês, eu tenho deixado um pouquinho de lado as demais disciplinas. Libras, a gente já tem vários conteúdos, né, que a professora passou,
e até hoje eu não consegui praticar alguns. Nós já tivemos 3 aulas e não, 4 aulas e eu só consegui praticar sinais de uma aula. Então eu tenho que parar para fazer essa prática, porque com certeza ela vai ter uma atividade prática, né? A gente vai ter que fazer algo prático para ela. A gente já fez alguns vídeos que ela pediu. E leitura e produção textual também tem alguma parte teórica, né, que eu ainda não parei para estudar e eu tenho que fazer isso. O latim, como eu falei, ainda não tem muita coisa, né? A gente fez um trabalho sobre a fundação de Roma e a origem do latim, que nós vamos apresentar ainda. Então isso aí já está mais consolidado na minha cabeça por causa do trabalho. Então eu acho que não preciso estudar mais, né? Mas produção textual e Libras eu tenho que realmente estudar, parar e estudar um pouquinho. É isso, pessoal, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Foi só um videozinho, né, pra falar com vocês sobre o porquê que eu sumi. Ai, deixa eu abrir aqui a janela. Por que eu sumi, o que aconteceu nesses dias. E assim, eu sumi aqui do YouTube, mas lá no Instagram eu continuei postando uns stories e tudo mais. Não fiz tantas postagens, eu vou começar a fazer as postagens relacionadas ao curso de letras, né? Eu vou otimizar meu tempo. Até porque as minhas leituras de prazer, né? Livros de ficção, caíram muito. Não tenho esse tempo todo assim agora para ler. Eu tô lendo 2 livros com 2 amigas que já estava lendo, né, antes de começar o curso, que é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que tem um vídeo aqui comentando os 10 primeiros capítulos. Eu queria muito fazer um outro vídeo comentando os mais 10 capítulos, eu consegui chegar no 20º capítulo, lendo muito lentamente. E tô lendo Amêndoas, que é uma ficção de cura também. Então, assim, tem sido legal, né, fazer essas 2 leituras. Mas, assim, caiu muito minha produção, minha produção de conteúdo relacionada aos livros que eu li. Então, a partir de agora eu quero tentar trazer conteúdos relacionados a letras, ao que eu tô estudando, né? Eu acho que vai otimizar meu tempo e quem gosta de acompanhar o que eu faço vai continuar ali comigo. Espero que as pessoas continuem comigo mesmo com essa mudança de conteúdos, mas ainda assim é falando de literatura, ainda assim é falando de livros, que é o que eu mais gosto. Então eu espero encontrar vocês, eu logo trago outro vídeo aqui no canal. Vou tentar fazer vídeos menores para tentar trazer mais vídeos por semana, não, por mês. Então é isso. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!